impossível, Senhor. E não há outro além de ti. O meu Deus é o Deus do impossível. Aquele que me sustenta, que me levanta. Oh, Senhor, venha em meu favor. Favoreça-me, Deus. Quando tu diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos à nossa aula da Escola Bíblica Dominical desta manhã de domingo. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta hora, submissos e dependentes do Senhor, para estudarmos a Tua santa e bendita palavra, Pai. Estamos diante de um tema palpitante, tema milagres, um assunto que nos empolga, porque sabemos que o Senhor é um Deus de milagres. E nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, assim como o Senhor operaste no passado, o Senhor opera hoje na vida e no meio daqueles que creem no Senhor. Nos abençoe durante esse estudo, Senhor, fala conosco, que a nossa mente e o nosso coração esteja aberto para as revelações que o Teu Espírito Santo irá trazer através da Tua palavra. Abençoa cada classe que está reunido nessa hora, abençoa todos os irmãos que nos assistem nessa gravação, Pai. Em nome de Jesus, para a Tua glória nós oramos. Amém e amém, Senhor. Muito bem, amados, vamos prosseguir com o nosso tema, milagres. E domingo passado a gente estava vendo 4 chaves para o milagre, 4 segredos para alcançarmos os milagres de Deus. Nós vimos 2 primeiros, que é intensidade e persistência, a gente buscar a Deus com intensidade, com perseverança, com persistência, para recebermos o milagre de Deus. Vimos o segundo ponto, que é objetividade no pedido, sermos claros naquilo que nós pedimos para Deus, né? E hoje nós vamos prosseguir com o terceiro e quarto ponto. Terceiro ponto, fé em ação. Segredo para receber milagres de Deus, a bênção de Deus. Crer, fé em ação. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 9, versículos 20 a 22. Esse texto relata a cura de uma mulher que padecia 12 anos de uma hemorragia. Diz assim, Mateus 9, verso 20 a 22. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Pois bem, nesse texto aqui, nessa passagem, nós vemos a importância da fé em ação. A fé, ela nos leva a superar algumas barreiras, alguns empecilhos para alcançarmos o milagre de Deus. Essa mulher, a primeira barreira que ela supera e vence é a barreira do tempo. Porque a Bíblia diz que fazia 12 anos que ela estava sofrendo dessa enfermidade. E a gente sabe que quando a gente está com um problema, uma dificuldade, esperando uma bênção de Deus, e o tempo passa e essa bênção não chega, a nossa tendência é desanimar, é desistir, é deixar de crer, né? Nós perdemos a fé. E essa mulher faz 12 anos que ela está sofrendo essa situação. Quando a gente está passando por uma luta, um problema, um momento difícil da nossa vida, uma situação que não é agradável, o tempo parece que não passa, o tempo para. E uma coisa que de um dia parece uma semana parece um mês, e assim por diante, né? Então imagine 12 anos essa mulher sofrendo essa enfermidade. Para ela parecia uma eternidade. Assim como também quando você está vivendo um momento bom, alegre, feliz, o tempo passa voando.
né? Quando você sai de férias, por exemplo, você trabalha o ano todo, sai de férias, o período das férias passa voando, porque é um momento agradável, um momento feliz. Você vai fazer uma viagem, um passeio, e você está num tempo legal, gostoso, um momento de alegria, né? Bom, o tempo passa voando. Então, 12 anos é um tempo muito grande de espera, de luta dessa mulher, de provação. Mas ela vence essa barreira, ela supera essa dificuldade do tempo e vai até Jesus crendo que ela vai receber o milagre. Há uma segunda barreira que ela enfrenta e ela vence, que é a barreira da vergonha. Porque por ela estar com essa enfermidade, essa hemorragia, ela é considerada pela lei judaica uma mulher imunda. Então ela não pode conviver com a sociedade, ela não pode se aproximar de ninguém. Ela tem que viver isolada, ela não pode inclusive tocar em ninguém, porque se ela tocar em alguém, ela torna essa pessoa que foi tocada imunda também, e a pessoa teria que sair correndo e se lavar porque ela estava imunda, né? Então, é por isso que ela vem escondida, ela vem oculta, ela vem escondida tocar em Jesus, porque ela está envergonhada e ela não pode estar convivendo, aparecendo em público, né? E eu estava até lembrando de essa situação que nós estamos vivendo com a pandemia, de que você pega em alguma coisa, você tem que passar álcool gel na mão, né? Você vai dirigir o carro, coloca a mão na maçaneta, no volante, você tem que passar gel nas mãos. Você se cumprimentar alguém, pegar na mão de alguém, você tem que ir lá passar gel na mão. Você vai no mercado, faz a compra, você passa gel para entrar, passa gel para sair, chega em casa, passa gel na mão, passa gel nos produtos, né? Porque você acha que pode estar contaminado aquele produto, né? Então essa mulher, ela é considerada imunda, ela não pode tocar em ninguém. Então ela vive uma vida de vergonha, né? Por conta disso. Mas ela vence essa situação, vence esse desafio e ela vai até Jesus com fé de que será curada. Há uma outra situação e barreira que ela vence, que é a barreira da frustração, porque quando você lê essa passagem aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, Lucas vai dizer que ela gastou todos os seus bens com os médicos. Então, durante esses 12 anos, essa mulher procurou recursos médicos, ela foi aos médicos, ela tomou medicação, ela gastou todo o seu dinheiro. Então, depois de todas essas tentativas, se ela não consegue a cura, a tendência é que um sentimento de frustração, de desânimo tome conta no coração dela. Mas mesmo assim ela vence essa barreira da frustração e ela vai até Jesus crendo, tendo fé, olha a importância da fé, a fé em ação, que ela vai ser curada. Ela vence a barreira do isolamento social, porque por ser considerada imunda, a lei proíbe essa mulher de estar convivendo com a sociedade. É como o que nós estamos vivendo agora, o isolamento social que nós estamos vivendo nesse momento, né? As pessoas não podem ir ao trabalho, trabalham em casa, as pessoas não podem visitar a família, não podem fazer um ajuntamento para uma festa de aniversário, de casamento, não pode visitar um parente no hospital, porque não é permitido por conta do isolamento, né? Não pode frequentar a igreja. Vocês vejam que em 6 meses que a gente ficamos sem ter cultos presenciais, houve uma angústia tremenda, né, no coração das pessoas, e muitos irmãos dizendo: pastor, não aguento mais ficar em casa, não aguento mais sem ir na igreja, eu quero ir na igreja, eu preciso ir para a igreja, né? Estou com vontade enorme de ir num culto presencial. Agora imagina essa mulher 12 anos imunda, 12 anos de isolamento. Ela não pode frequentar a igreja, ela não pode conviver com a família. E sabe o que mais? Provavelmente ela já foi rejeitada pelo marido através do divórcio, porque a lei judaica, numa situação dessa, permitia que o marido se divorciasse da mulher, porque ele não podia conviver com ela, ela tinha que ficar isolada. Então dava direito ao marido de se divorciar dela por conta da sua doença. Então essa mulher vivia toda essa situação, todos esses problemas, mas ela passa por cima de tudo isso, ela supera tudo isso daí para ir até Jesus crendo com fé de que ela seria curada. Então esse ponto aqui é muito importante. A terceira chave, terceiro requisito para a gente alcançar o milagre de Deus é a fé em ação. Você crer que é possível. Quando nós estamos vivendo uma situação que o tempo passa e nada acontece, nós não podemos desanimar,
Nós temos que ter discernimento e entendimento, porque às vezes as bênçãos de Deus demoram para vir. Às vezes Deus não faz o milagre da nossa vida a hora que nós queremos e pensamos. Deus tem o seu tempo. Nós temos que ter sabedoria e discernimento. Nós temos também que ter paciência para esperarmos no tempo de Deus. Esperar o tempo de Deus, né? Então, mas essa mulher, ela chega até Jesus e ela recebe a cura. Agora, preste atenção na atitude dela. O versículo 21 diz assim, que ela dizia consigo mesma, quando ela vai até Jesus, se eu tão somente tocar na sua veste, eu ficarei sã. Olha o que é fé. Fé é você dizer para si mesmo, eu creio. É quando você fala para o seu próprio coração, eu tenho certeza, é possível. Às vezes tudo em volta está dizendo que não é possível, e você diz para o seu coração, é possível. Tudo à sua volta diz assim, não vai acontecer. E você diz para o seu coração, vai acontecer, eu creio, eu tenho fé. As pessoas à sua volta dizem, não tem condições, não é possível, não há possibilidade. Mas você diz para si mesmo, para o seu coração, eu creio, é possível, eu acredito que Deus pode fazer isso, né? A fé é isso. A fé é você dizer para o seu coração, para você mesmo, eu creio, eu acredito. É possível que muita gente aqui tenha dito para essa mulher, olha, desista, você já está com o pé na cova, você já está mais morto do que vivo, você já está, o seu destino é morrer com essa doença, né? Mas ela vai até Jesus dizendo para si mesma, se eu tocar nas vestes de Jesus, se apenas eu tocar nas vestes de Jesus, eu tenho certeza que eu serei curada, né? E aí ela vai até Jesus, toca em Jesus e recebe a cura. Agora olha uma coisa importante que acontece aqui, quando ela é curada, Jesus se volta para ela, e você pode ler, além de Mateus capítulo 9, versículo 20 a 22, você pode ler esse acontecimento em Marcos 5 e em Lucas 8, e você vai observar alguns detalhes que Marcos e Lucas acrescentam, que não está aqui em Mateus. Mas Jesus usa uma expressão muito interessante, Jesus fala assim, tem ânimo, filha. Jesus chama ela de filha. Isso demonstra o amor de Jesus por essa mulher. Provavelmente, essa mulher é mais velha do que Jesus. Mas Jesus se dirige para ela e fala assim, tem ânimo, filha. É uma demonstração, é uma expressão que demonstra a empatia de Jesus, como Jesus é misericordioso, como Jesus se compadece dos que sofrem, como Jesus se importa com os que sofrem, como Jesus ama as pessoas. Essa expressão, filha. Às vezes Jesus chegava para um homem e falava assim, filho, né? Uma expressão de carinho. Quando Deus fala conosco, ele às vezes nos chama e nos trata dessa forma, meu filho, minha filha, que é uma expressão que denota carinho, amor, né? E lá no Evangelho de Lucas, Lucas diz assim que Jesus disse para ela, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Quer dizer, Jesus não apenas cura essa mulher da enfermidade física, mas devolve para ela algo que fazem 12 anos que ela não sabe o que é isso, ter paz. Faz 12 anos que essa mulher não conhece paz. Ela não sabe o que é viver em paz, que é ter paz. Há 12 anos que ela sofre desse mal, dessa enfermidade física. E Jesus agora está dizendo para ela assim, receba uma coisa que faz 12 anos que você não sabe o que é isso, paz. Né? Você está curada, filha, vai em paz, receba a paz. Então olha que coisa extraordinária. E essa mulher recebe esse milagre através da fé. A tua fé te salvou. Né? Então a fé é a terceira chave, o terceiro segredo para nós recebermos milagres de Deus. Fé é você acreditar e você crer quando tudo diz que não. Como esse cântico, essa música que a gente estava ouvindo aqui no início. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando todos dizem não, Deus fala, vai, é possível, vai pela fé. Amém? Glória a Deus. Vamos para o quarto passo e quarta chave para receber o milagre de Deus, que é focar o sobrenatural de Deus, focar o invisível, crer no invisível, crer no sobrenatural. Se você precisa do milagre de Deus, você vai ter que crer no sobrenatural. Você vai ter que colocar os seus olhos no invisível. Vamos ler um texto aqui em Eclesiastes, capítulo 11, versículo de número 5. Eclesiastes, capítulo 11,
versículo 5 diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aleluia. Interessante essa palavra de Salomão, né? Assim como você não sabe o caminho do vento, como você não sabe como se forma uma criança no útero da mãe, na que está grávida, assim também a gente não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Ou seja, milagre não se explica, por isso que se chama milagre. Para você receber milagre, você crê, você acredita e você recebe. E não tem explicação, não tem lógica. Não adianta procurar explicações lógicas para milagres. Não adianta questionar milagres. Por que que Deus fez agora? Por que não fez outra hora? Por que que não fez antes? Por que que demorou tanto? Por que que Deus fez dessa forma? Por que que tem que ser assim? Eu queria, esperava que fosse assim, gostaria que fosse assim. Queridos, milagre não se explica, a gente crê e recebe, né? A gente precisa crer no sobrenatural de Deus, no invisível. Nós não temos, milagre não tem explicação lógica. Nosso raciocínio, não conseguimos explicar, entender por que, simplesmente acontece. E a nossa parte, o nosso papel, não é entender o milagre, é crer. A nossa parte não é explicar o milagre, é simplesmente crer, obedecer. A nossa parte não é questionar e querer falar por que é desse jeito e eu queria que fosse do outro jeito. Simplesmente a gente busca em Deus, crê e recebemos pela fé o milagre de Deus na nossa vida. Ok? Né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 27, o autor da carta aos Hebreus, aliás, o capítulo 11 de Hebreus é o capítulo que fala sobre a fé, a importância da fé, o que é fé e exemplos de fé. Em Hebreus 11, 27, quando o autor estava falando sobre Moisés, ele disse assim: pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Quer dizer, olha que interessante. O que levou Moisés a sair do Egito? E não ter medo da perseguição de Faraó, não ter medo da ira de Faraó. O que levou Moisés a sair do Egito, deixar a riqueza do Egito, a comodidade do Egito, para se aventurar para o deserto com o povo de Israel? A fé. E ele foi firme, como vendo o invisível, focando o invisível, sobrenatural de Deus, né? Em João capítulo 9, no Evangelho capítulo 9, nós temos o relato da cura de um cego de nascença. Olha só o que é focar o sobrenatural e invisível de Deus, sem questionar. Ali em João capítulo 9, Jesus cura um cego da seguinte forma: Jesus chega até um homem que nunca tinha visto, nasceu cego, Jesus cospe no chão, faz uma lama, um lodo com o cuspe. A gente fica pensando, ai que nojento, né? Mas é a maneira que Jesus usou ali, olha que interessante. Pega o barro, passa no olho ou nos olhos do cego e fala para o cego assim: vai lá num tanque e lava, joga água e lava seu rosto. Quando o cego joga água e lava, tira aquela lama do olho, seus olhos se abrem e acontece um milagre e ele começa a ver. Aí começa uma série de questionamentos por parte das pessoas. As pessoas chegam até aquele homem e falam: olha, você era cego, você nasceu cego, sempre foi cego, como é que você está vendo agora? Como é que explica isso? E quer saber explicações, quer questionar por quê. E o cego fala assim, o ex-cego fala assim: olha, eu era cego, sim. E um homem chamado Jesus pegou, fez uma lama lá com o cuspe dele, passou no meu olho, mandou eu lavar, e quando eu lavei eu comecei a ver. E eu não sei como explicar, não sei por que ele fez isso, né? Simplesmente acontece um milagre ali. Eles começam a questionar, as pessoas começam a questionar: mas por que ele fez isso? Por que ele fez desse jeito? Quem é esse homem? Esse homem é pecador, ele não poderia ter feito isso. Será que é você mesmo? A gente não está enganado, de repente estamos confundindo você com o outro. Chega um momento que o rapaz que recebeu o milagre fala assim: olha, se vocês creem nele ou não creem, se ele é pecador ou não é pecador, se vocês aceitam ou não aceitam, eu não quero saber. O que eu posso dizer é o seguinte: eu era cego e agora estou vendo. Eu nasci cego, nunca enxerguei, e esse homem chamado Jesus fez um milagre na minha vida e devolveu a minha vista e me curou, né? E eu estou enxergando. Quer dizer,
Para a gente receber o milagre de Deus, não tem essa de ficar procurando explicações lógicas. Por que foi desse jeito? Por que não foi de outro jeito? Por que Jesus fez isso? Uma outra oportunidade, Jesus chega até um homem cego, cospe nos olhos dele, coloca a mão sobre a cabeça e cura o homem. É a única vez que Jesus faz isso. Jesus não mandou fazer isso. Não significa que para alguém ser curado tem que ser fazer dessa forma. Quer dizer, não há explicação lógica, nós não temos que questionar e discutir, simplesmente obedecer. Jesus fez um barro com seu cuspe, colocou no olho do homem e falou assim, vai lá e lava. O homem foi lá, lavou os olhos e recebeu a cura da sua cegueira. Né? Então, para a gente ser abençoado por Deus, pelos milagres do Senhor, nós temos que focar, nós temos que colocar os nossos olhos no sobrenatural, no invisível, naquilo que não dá para explicar. Nós não sabemos explicar, não temos explicação, não sabemos por que Deus faz desse jeito ou não fez, por que Ele fez agora, não fez outra época, por que Ele fez dessa maneira. O fato é, se nós cremos em Deus, Deus faz milagres e nós recebemos esse milagre pela fé. Né? Um outro exemplo interessante que mostra por que a gente não precisa questionar e milagres não têm explicação lógica. Em 2 Reis, capítulo 5, nós temos o relato da cura do general Naamã, general sírio, que sai lá da Síria, vem até Israel para buscar a cura através do homem de Deus, o profeta Eliseu. Ele chega ali no portão da casa de Eliseu para receber a cura. E aí Eliseu, lá de dentro da sua casa, manda um recado para ele. General, vai até o Rio Jordão, entra no rio, mergulha no rio 7 vezes e você vai ser curado. Aí o general Naamã fica indignado e começa a questionar e a discutir e a dizer, peraí, eu achei que eu ia chegar aqui, ele ia sair, me cumprimentar, ia fazer uma oração, levantar a mão para o céu, uma oração poderosa, uma oração forte, quem sabe colocar a mão na minha cabeça ou na minha doença e repreender. E ele não fez nada disso. Ele, de lá de dentro da casa, ele manda um recado para mim, nem olha na minha cara, nem toca em mim, nem põe a mão, nem faz uma oração, e manda eu pular no rio, e começa a questionar e discutir por que é assim, por que não é do outro jeito. E aí os empregados, os servos dele falam, meu senhor, o senhor quer receber a cura, o homem de Deus mandou você ir lá e mergulhar no rio para você ser curado, e é tão simples, tão fácil, o que custa ir lá? Obedece ele, né? E aí, com muita insistência, eles convencem ele, ele vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Quando ele dá o 7º mergulho, ele sai da água com a sua pele limpa, purificada, como de uma criança, curado, recebeu o milagre. Então, os milagres de Deus acontecem dessa forma, né? Nós temos que crer e focar e colocar os nossos olhos no sobrenatural de Deus, no invisível. Muitas vezes Deus vai agir de uma forma que nós não sabemos explicar. Simplesmente a gente precisa crer que Deus pode, que Deus é capaz e que Deus faz milagres. E através da fé, essa fé em ação, como a mulher ali com a hemorragia, com o fluxo de sangue, através da fé nós recebemos a provisão de Deus na nossa vida. Qual a sua necessidade? Qual o seu problema? Qual a sua luta? Qual a sua prova? Qual a sua angústia? Quanto tempo você está esperando em Deus? Não importa o tempo, não importa a situação, você tem que ser perseverante, você tem que ter paciência, você tem que ter discernimento, você tem que entender que Deus tem a hora certa e a maneira certa de fazer as coisas. Você precisa crer em Deus, você precisa ter fé e você precisa entender que Deus age de forma invisível e no sobrenatural. Que a ação de Deus não tem explicação humana, não tem lógica. Simplesmente nós cremos e pela fé recebemos o milagre de Deus. Está aqui 4 chaves, 4 segredos para recebermos o milagre de Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos parar aqui hoje, domingo que vem. Eu tenho mais coisas importantes na palavra de Deus para nós vermos sobre milagres, esse tema maravilhoso. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo precioso que nós passamos aqui na Tua presença, estudando e aprofundando o nosso conhecimento, Senhor, na Tua palavra sobre esse assunto tão maravilhoso que é o assunto dos milagres. Tu és um Deus de milagres. Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor ainda opera em nossos dias de forma sobrenatural, de forma que nós não entendemos,
não conseguimos explicar, mas simplesmente recebemos pela fé as tuas bênçãos, Senhor. Obrigado pelo que nós aprendemos nesta manhã. Coloca, Senhor, no nosso coração mais fé, que nós possamos crer no Senhor e no poder do Senhor. E através da fé nós possamos receber o suprimento de todas as nossas necessidades. Abençoa os nossos irmãos que nos assistiram nesta manhã. Abençoa essa família, essa casa, Deus. Se há uma necessidade, que eles possam crer no Senhor e na Tua palavra. E pela fé eles possam receber o milagre do Senhor. Abençoa, meu Deus, o restante do nosso dia, o culto dessa noite, os louvores, os testemunhos e a Tua santa e bendita palavra. Que Teu Espírito Santo fale conosco, ministre sobre nós e sejamos ricamente abençoados, não apenas pelas bênçãos do Senhor, mas pela comunhão com o Senhor, pela presença do Senhor na nossa vida, Deus. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, seu coração, nesta manhã. Que Deus continue falando com você. À noite, 19 horas, o nosso culto presencial na igreja, tá bom? Deus abençoe. Até a noite, em nome de Jesus. Amém. Estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível.